afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim. A ditadura no Brasil teve início com o golpe militar de 31 de março de 1964, que resultou no afastamento de João Goulart da presidência, e quem acabou assumindo o poder foi o Marechal Castelo Branco. A ditadura só teve um fim em 1985, quando ocorreram as eleições que colocaram Tancredo Neves no poder. E os militares, na época, justificaram o golpe com a alegação de que havia uma ameaça comunista no Brasil. Proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Às vezes no silêncio da noite, meu Deus, já deu o toque de recolher. Mano, eu tô atrasada, eu não acredito, eu preciso ir pra casa. Preciso. Onde a senhorita pensa que está indo? Não, seu guarda, não é nada disso que a senhora tá pensando, entendeu? Eu tava na aula, daí eles demoraram muito pra acabar. Eu fiquei tipo, gente, que é isso? Já deu toque de recolher. Aí, ó, eu vim ó, ligeirinho pra casa, eu tava só ouvindo aqui minha musiquinha e tal, mas eu tava indo pra casa, não é nada disso que a senhora tá pensando. Olha aqui, menina, eu vou deixar você passar dessa vez, só que é só dessa vez. Se eu te ver perambulando pelas ruas depois do toque de recolher, você já sabe. Não, seu guarda, pode deixar, eu não vou me atrasar mais. Quando der o toque de recolher, eu vou estar em casa, eu não vou sair mais de casa. Eu vou estar em casa, isso não vai acontecer mais. Isso não vai... No dia seguinte... Seu guarda, o senhor precisa me ajudar. Eu não acho a minha filha em lugar nenhum. Ontem ela chegou depois do toque de recolher, e daí hoje de manhã ela não estava mais em casa. Ela saiu sem avisar, eu não sei onde ela estava, o senhor precisa me ajudar. É sério, isso pode ter sido, sei lá, algum guarda de mau gosto que levou ela, eu não sei. O senhor precisa me ajudar, por favor. Infelizmente, eu não vou poder ajudar a senhora. Eu não tenho informações dela, eu não vi ela ontem, então... Triste, né? O que você vai ter que fazer é esperar ela. Castelo Branco entrou na carreira militar em 1962. Ele foi um dos que contribuiu para instruir o golpe militar em 1964. Por conta do golpe, surgiu o Ato Institucional número 1, que consistia em eleições indiretas para presidente, que suprimiu a constância dos cargos públicos determinada pela Constituição, e o presidente também teria o poder de invalidar os mandatos. Em 1965, surgiu o Ato Institucional 2, que estabeleceu o biopartidarismo, que consistia em dois partidos para a votação, que eram a Aliança Renovadora Nacional, mais conhecida como Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, mais conhecido como NDB. Em 1966, surgiu o Ato Institucional de número 3, que consistia que os deputados deveriam ser eleitos por colégios eleitorais. Ainda em 1964, surgiu o Ato Institucional de número 4, que estabeleceu o endurecimento do regime. Bom, o governo Costa e Silva começou em 1967 e terminou em 1969. Nesse governo, a gente teve entradas de vários ministros e a chegada de vários militares que tomaram posições importantes no regime. Houveram também movimentos de origem sindical e estudantil
que ocasionaram protestos e manifestações. Na parte econômica, o governo teve que enfrentar sérios problemas com medidas de austeridade. Entre elas, destacavam-se a regulação dos salários dos setores públicos e privados, o aumento das linhas de crédito para o setor privado e o controle de preços pela Comissão Interministerial de Preços. E é lógico que o povo brasileiro não aceitou isso. Com o aumento das manifestações contra a ditadura militar, o governo Costa e Silva foi o grande responsável pelo controle e repressão de pessoas. O mais significativo deles foi o Ato Institucional 5, o qual promoveu a suspensão do habeas corpus em caso de crime contra a segurança nacional. Eu vou falar sobre Emílio Garrastazu Médici. Ele exerceu sua presidência em 1969 até 1974. Ele entrou no lugar de Arthur da Costa Silva, que houve um afastamento do antigo presidente, e entrou o Médici no lugar dele. E ele também participou do golpe militar de abril de 1964. O governo de Médici foi no campo econômico, que foi aí que o progresso do país avançou e permitindo o regime conquistar seus maiores índices de popularidade. O chamado Milagre Brasileiro se deu a partir de uma conjuntura internacional favorável, onde uma expansão inédita da economia brasileira proporciona alguma melhora de vida para o brasileiro médio. E várias obras no regime militar, uma delas foi o Plano de Integração Nacional, que previa fazer rodovias Transamérica, foi também a Cuiabá-Santarém e a Manaus-Porto Velho. Em 1973, o Brasil assinou 2 acordos. Um foi com o Paraguai sobre a construção da usina hidrelétrica em Itapu, Bolívia, que era assinado para a construção do gasoduto entre Santa Cruz e de la Sierra, e também passava por Paulínia. Tem mais alguém contra a ditadura? Não, eu não sei. Fala pra mim! Ai, para, eu não sei. Vocês estudantes! Eu não sei, foi mal, eu não saio mais à noite. Ai! Fala a verdade! Não, eu não sei, não tem mais ninguém, era só eu. Eu sei que tinha mais gente com você! Não tinha, era só eu era estudante, eu saí de noite, não tinha mais ninguém. Tinha, você nunca anda sozinho! Eu sei que você sempre está com um bando de gente! Eu tava sozinho dessa vez. Fala a verdade! Eu não vou falar. Fala a verdade ou eu acabo com você! Não, eu não vou falar, não vou falar. Movimento da abertura política. Como ele mesmo disse, ele queria que os processos ocorressem de forma lenta e gradual, para que ele pudesse obter controle da situação e também que ele pudesse evitar ameaça. Se percebiam excessos tanto do governo quanto da oposição, eles arrumavam um jeito de corrigir. Foram bastante usados contra a oposição. Por exemplo, a morte do jornalista Valdemir e do operário Manuel, das dependências militares, que custou a demissão do general responsável pela região. Logo no início de seu mandato, ocorreram eleições para o Poder Legislativo. E o MDB, partido da oposição, conseguiu muitas cadeiras no Congresso Nacional, aumentando sua representação. A Lei Falcão foi editada em 1976. Na prática, tirava a interatividade dos candidatos com o eleitor, quando ocorriam propagandas eleitorais no rádio. Representando o movimento de abertura do regime, iniciou-se o relaxamento da censura. Ainda não era permitido criticar o governo, porém o que se conhecia como censura prévia praticamente acabou. Em relação à economia, foi implantado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Várias medidas foram tomadas para incentivar o desenvolvimento nacional,
Os setores industriais, da construção civil e energético passaram a receber grandes investimentos. Um acordo para a transferência de tecnologia nuclear entre o Brasil e a Alemanha foi assinado, originando o projeto e a construção da primeira usina nuclear brasileira, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Respeito às relações internacionais, Geisel procurou mais independência em relação à política dos Estados Unidos, restabelecendo as relações diplomáticas entre Brasil e China. Buscou também maior aproximação com nações europeias e africanas. Política interna, ao se aproximar o fim do mandato, um pouco mais da tolerância foi concedida aos movimentos populares, inclusive aos questionamentos do governo. Bom, eu vou falar sobre João Figueiredo. João Figueiredo tomou posse do cargo no dia 15 de março de 1979. O governo de João Batista Figueiredo marcou a posse de presidente brasileiro como de militar pela última vez. Em seu mandato, a abertura política se intensificou e as manifestações populares ganhavam mais força e poder contra o governo e contra a ditadura. Além disso, uma grave crise econômica abrangia todo o país. Com a inflação em 224%, o Brasil tinha uma dívida externa de 90 bilhões. Foi ainda no governo de João Figueiredo que ocorreu uma das maiores movimentações populares do Brasil, a Direta Já. Influenciada por um projeto de lei do deputado Dante de Oliveira, que determinava a eleição direta para presidente, o povo foi às ruas em vários lugares do Brasil para exibir seu apoio. Entretanto, quando o projeto foi votado no Congresso, saiu derrotado. Mas com o fim da ditadura, a pressão exercida nas manifestações e também a conquista do voto direto, mesmo que a longo prazo. Bom, no campo da política, as implicações da crise fizeram com que o presidente conseguisse fazer algumas alterações no seu governo. A primeira medida tomada foi a ação de anistia aos militares e dos perseguidos políticos. Inicialmente não seriam todos beneficiados, mas por uma alteração na lei garantiu que todas as pessoas que cometeram tortura e aquelas pessoas que também participaram da ditadura militar, elas podiam ser soltas e elas conseguiam os direitos delas devolvidos. E até hoje, nenhuma pessoa foi julgada. Bom, na questão social, os militares integrantes da ala mais radical, a ala chamada linha de dura, não estavam satisfeitos com o processo de democratização corrente no Brasil. Esses militares, então, passaram a promover ataques contra manifestações e contra desacordo do regime político, como tentativa de espalhar o pânico. Um dos ataques mais conhecidos foi o ataque ao Rio Centro. No encerramento do governo de João Figueiredo, seu sucessor foi determinado ainda por eleição direta. Será só imaginação?